Bom dia. Hoje eu deixei o pessoal de castigo aqui na frente esperando. Eu acho o Evangelho algo fantástico, principalmente porque tudo na vida é uma lente, ou seja, tudo que você adquire lhe dá a possibilidade de enxergar diferente a partir daquilo. Mas o Evangelho eu acho prático porque está escrito lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse segundo quer dizer a lente que você vai usar para ler aquilo. O Evangelho já estava pronto. Então, se você vai usar uma lente, significa que você está buscando algo. Significa que você está tentando encontrar, tentando achar, certo? E está utilizando algo a mais. Então, o Evangelho nos convida à reflexão. E nós temos um dia a dia muito corrido, cheio de coisas. E eu queria que agora a gente aproveitasse alguém que é o exemplo para mim de uma lente que se chama, eu acho que são dois, mas como vocês conhecem muito mais apenas um lado, certo? Eu vou falar dele, mas são dois. Francisco de Assis e Santa Clara. Clara tem uma história belíssima. Clara é um espírito de envergadura significativa. Mas sabe o que é aquela história de que uma mão não veja o que a outra dá? A gente desconhece. Por quê? Porque ela passou como se fosse algo à parte. Agora, ela nos convida a estudar e conhecer a sua história também e ver como ela foi a parceira, foi o outro elemento que compõe a vida e faz então a mensagem de Francisco ecoar de forma tão linda, quando deu todo o suporte que ele necessitava nos seus momentos de dificuldade, que com ela sentava, conversava, compartilhava e construía. Quando o nosso coração se deixa se envolver pela revolta, pela dor, pela insatisfação, nós tendemos naturalmente a ver nos nossos irmãos os espinhos que a vida preparou para cada um de nós. E às vezes o ímpeto do desejo de mudar, de transformar, nos transfere o ímpeto de querê-los arrancá-los. E por vezes nos comportamos como se os arrancássemos da vida, da nossa vida. Mas a vida, plena em sua misericórdia, ela sempre nos devolve tudo aquilo que nós arrancamos, em vez de termos integrado a nós. A vida sempre, na sua misericórdia, nos devolve, porque não há um ser inteiro sem parte de si mesmo. A passagem do óbolo da viúva, eu acho que é algo que para mim traz o significado do que é a encarnação. Eu digo para mim, porque é enxergar o espírito que eu me vejo agora. Porque o que é que o óbolo da viúva traz? Nós esperamos nos transformar assim, sentando para assistir o Evangelho, lendo a Bíblia, fazendo a mediúnica. A gente traz a ideia da transformação no uso daquilo do que nos sobra, naquilo do que está a mais. É assim que a gente pauta o olhar da transformação. Mas a transformação, ela só acontece quando a gente verdadeiramente se mobiliza internamente. E o mobilizar-se internamente é fazer o que fez aquela viúva. É aonde a ação estava acima ou em igual proporção dos outros afazeres, preocupações e responsabilidade que ela tinha. E que olhando para os dois, aquilo não a privaria da vida, porque a vida é o bem maior, ela repartiria, ela deu aquilo que ela tinha, as últimas moedas que lhe sobravam. Eu estou dizendo isso porque a maioria das vezes nós vivemos dentro do nicho familiar
uma das nossas maiores provações. Uma das nossas maiores provações. E é nesse nicho que nós somos convidados, literalmente, a utilizar, certo? Do entendimento do que é o óbolo da viúva. Eu, há uns anos atrás, eu tinha uma secretária em casa, e ela, boníssima, simples, rude, ignorante para nosso olhar enquanto quem estudou, ela fez só o primário, e que ela tinha um filho na faixa dos 20 anos e o menino estava envolvido com crack. O crack é uma miséria, uma desgraça. E quando eu fui falar com ela, eu descrevi exatamente isso, no sentido de buscar prepará-la para o que ela estava ali para ver, né? E aí a decisão dela era sair daqui de Salvador e ir para uma cidade próxima aqui nossa, porque lá iria cuidar do filho dela. E eu estava buscando falar em resultado, ou seja, percentual que sai, que consegue se resolver. Isso é pobreza. O pobre de espírito, não no sentido do pobre de espírito que o Cristo coloca, certo? Mas o não pobre de espírito era eu. Porque o pobre de espírito, nesse sentido, que era ela não estava preocupada em resultado, ela estava preocupada na ação que ela faria. Isso é que é o óbolo da viúva. Ela não estava preocupada mais se ele iria sair ou não sair, ela estava preocupada, não estava preocupada, ela estava envolvida na responsabilidade com a qual ela abraçou aquela vida. Não importava o resultado, a questão é que ela tinha ali uma responsabilidade, e ela não poderia declinar daquela responsabilidade, frente a qualquer outra coisa, porque aquela responsabilidade era tão intensa, era tão prioritária quanto a sua própria vida. E ela vai. E depois de alguns meses, a gente procurou saber como é que estavam as coisas, o menino conseguiu se equilibrar e não está mais usando crack. O óbolo da viúva é aquele que ela tira e dá, ela não fica naquela nossa preocupação, que é como está descrito ali. Primeiro eu vou arrebanhar para mim, para depois arrebanhar para o outro. Mas quando eu falo nisso, lógico que nós atuamos externamente como um reflexo do que somos internamente. Então, quer ver como está a vida interna? Olhe como está o ser, certo? Para com o outro. Ele vai revelar como é que você está lá dentro. E nós, normalmente, olhamos para a vida procurando, no que está lá fora, uma justificativa, certo? O elemento causador das nossas dores. Por isso que a gente enxerga no outro espinho e, por vezes, quer arrancá-lo, ou por vezes arranca, e a reencarnação nos devolve, por muitas vezes, nos braços. Nos devolve nos braços como filho, aquele que outrora arrancamos da história de nossas vidas. Por quê? Porque ela não busca a reencarnação nos punir, mas nos auxiliar ao reencontro com nós mesmos. Então o Evangelho é esse convite de reflexão. É o convite que lhe pede esse contato, de ser capaz de olhar para o espelho da vida. E olhando para o espelho da vida, essa, com certeza, é a resposta que ele lhe daria. Quem é você? E o que é que o espelho vai lhe dizer? Suas escolhas. Mas quando a gente descreve isso, algumas pessoas vão se debater, e dizendo que ali eu estou excluindo o contexto no qual foi o outro que fez com ela. Veja só, é mais fácil a gente ficar nessa situação de pedinte. Essa situação de pedinte é uma penúria, que talvez seja o peso que eu ainda preciso elaborar comigo, das minhas lembranças do credo católico. É a lembrança
nesse sentido de que eu estou aqui às expensas de uma salvação que virá de fora. Eu estou aqui como a fruta podre que caiu do paraíso. Não estou dizendo que o credo católico não tenha seus valores positivos, como tudo na vida tem. Eu estou falando daquilo que em mim me magoa. E não é o credo como está escrito, é como eu com certeza o vivi durante algumas encarnações. E aí, então, esse resultado são das minhas escolhas. As escolhas que eu fiz em outros momentos que vivi, e eu li aquilo que ali estava, interpretando com a lente que eu tinha. E isso que me envolveu o coração. Que agora eu busco dar um outro sentido. Então, toda essa jornada não envolve o outro, envolve apenas a mim mesmo. A sua jornada envolve agora apenas a você. Então, a ideia de não ficar nessa situação de dizer que é o outro, porque veja, essa frase é linda, porque se você é o resultado de suas escolhas, quer mudar a sua vida, de verdade, mude as suas escolhas. Mude as suas escolhas. Você não está à mercê do outro, você só está à mercê de si mesmo. Agora, quando a vida nos convida a esse olhar, a gente vai ouvir, buscando estar em contato com aquela energia que estava aqui, energia durante o canto da música, energia de Assis. O que é que ele buscava fazer? O que é que ele buscava dar? Justamente, ele dava a cada dia o óbolo da viúva. Mas nós temos a ideia de imaginar que isso é sofrimento. E sofrimento como sinônimo de sacrifício, sem conseguir enxergar que sacrifício, antes de ser sinônimo de sofrimento, ele pode ser visto como sacro ofício. Mas esse sacro ofício só funciona como sacro quando ele é aqui dentro. Quando ele precisa ser ostentado para que todo mundo veja, ele deixa de ser sacro, porque o sagrado não está no olhar do outro. O sagrado só existe para você quando você faz contato com ele dentro de si mesmo. Então, o sacro ofício só se faz sacro enquanto ofício, quando esse ofício se dá dentro de você mesmo. E por isso, é o contexto aonde não é um trabalho com a mão para que as outras vejam, mas um trabalho com a mão para que você mesmo veja. Então, esse convite, ele nos faz pensar no que quer dizer isso. Não saiba você, vossa mão esquerda, o que dê à direita. E quando eu gosto de me reportar de fato a Jesus, eu acho que é por isso que ele mudou o mundo, mudou tanto que o mundo a história da nossa humanidade é contada como marco dele, antes de Cristo ou depois de Cristo. Eu coloquei no meio ali uma imagenzinha de uma caminhada de uma criancinha até um velhinho. É porque essa possibilidade de tocar a essência do que significa o óbolo da viúva e aí entrar em contato com o sagrado, ela nos é disponibilizada da hora que nascemos até a hora que este corpo deita a sepultura nesta vida. Então, sempre há tempo de refletir e de fazer escolhas e de mudar. Mas Fernando diz que a vida continua, você está limitando um corpo. Eu estou limitando um corpo porque às vezes eu gosto de falar no que a gente está aqui. Porque o que a gente vai ser lá é apenas sinonímia do que estamos aqui. Alguém que acordado é capaz de coisas absurdas, quando ele desencarna, não vai se tornar santo. A pessoa continua sendo o que ela é. Então, é importante a gente olhar, porque quando a gente vai olhar o significado de uma vida, aí eu acho que vale a pena a gente buscar entender o significado desse nome que está aí no centro. E por que é que ele se chama amor?
Porque, mais uma vez, o Cristo é o óbolo da viúva. A trajetória do Mestre é isso que ele demonstra para nós. E uma coisa que eu acho interessante é que quando vamos olhar esse Cristo, e aí é meu outro calo ainda, com a leitura que eu fazia anteriormente, pautado nos ditos da visão católica, era de um Jesus que estava lá no alto, um Jesus que era quase Deus. Mas tem um filme que eu acho interessante, que me tocava muito, na época da Semana Santa, né? Agora passa menos, mas antes, na minha época de criança, eu tenho 50, passava sempre vários filmes. E na época, ir para cinema era coisa top, certo? Então a gente ia assistir os filmes relacionados à Paixão de Cristo. E eu não entendia por que é que se elevava tanto, se valorizava tanto o Calvário de Jesus. Não entendia. E tanto que nenhum deles tem na minha memória. Mas eu vi um filme lindo chamado Marcelino, Pão e Vinho. Naquele filme eu descobri um Cristo vivo. Um Cristo vivo no outro e vivo na gente. Então, aí para mim, isso faz sentido. É esse Cristo vivo, que ali para ele era gente. Gente. E às vezes a gente coloca o Cristo num patamar que a gente não vai alcançar nunca. E veja como a formação nos ajuda a obliterar a luz que ele traz. Ele dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de nós, e disser a essa montanha, mova-se, ela se moverá. Se tiverdes fé, você pode fazer mais do que o que eu fiz. Então, ele nos convida a nos aproximarmos, equipararmos e caminharmos com ele. Ele não nos convida a sermos subservientes a ele. O convite é que nós não nos tornemos seguidores. E nós buscamos sempre nos transformar nos seguidores de alguém. Porque Jesus é a luz, se eu seguir ele, eu estou na luz. Não. Jesus mostra que a luz está dentro de você. Se ele é a luz está dentro de você. Faça ela brilhar. Que aí tem um outro filmezinho interessante, que é O Quarto Rei Mago. Que não tinham 3? Aí construíram um filme que havia o quarto. O quarto rei mago era aquele que nunca chegava. No caminho ele foi doando aquilo que ele amealhou do que tinha de riquezas para presentear a Jesus em obras durante a sua vida. E era quando ele ia chegando no lugar, o Cristo tinha passado. E o final do filme, ele achou que não encontrou Jesus. E aí Jesus disse para ele: como você não me encontrou? Você esteve comigo durante todo o caminho. Cada vez que aqueles você ajudava, era a mim que você estava ajudando. Era a mim que você estava encontrando. Mas quando a gente olha, que chega a nos comover a alma, a nos marear os olhos, a gente às vezes precisa lembrar daquele outro slide que fala do espelho. E imagine que o espelho, ele é um pouquinho maior. Você não consegue ver só você na frente dele, não. Ele parece a parede que está aqui no fundo. Então você vê nesse espelho a sua família. A que lhe trouxe e a que você constituiu, ou as que você constituiu. E esse elemento de enxergar Jesus no outro é muito bonitinho quando você vem no domingo, no sábado, ajudar o velhinho da comunidade. Mas você consegue enxergar o velhinho que está aqui no espelho atrás de mim e que é velhinho da sua família? É bonitinho quando você chega aqui, aí ele fala aquelas baboseiras e você para escutar. Não, mas eu vim aqui para ajudar, eu tenho que estar escutando, mesmo que seja baboseiras.
E você consegue fazer isso com a imagem que está aqui atrás, que é o espelho que está ali mostrando? Isso é que a gente precisa se perguntar. Porque senão, a gente faz com que essa caminhada seja solitária. Sabe quando é que a gente está só? É quando a gente construiu uma vida em um caminho só. Que eu vinha dar comida para o velhinho, porque era a mão dando para que a outra mão enxergasse. Porque quando eu faço, enxergando o outro como a mim mesmo, essa energia, ela é fantástica, porque ela não tem como deixar que a sua trajetória seja só. Essa trajetória, ela tem um sentido, e que esse sentido que eu trago aí, às vezes alguém fica achando que é achar a outra metade da laranja. Você já viu como é que termina essa história? Pura frustração. Pura frustração. Porque o outro não é a outra metade da laranja. E aí dá para a gente entender, porque aí talvez eu acho que é o meu ranço interno, né? Que, poxa, eu sou espírito mortal. Parece que vai ficar levitando e emanando luz para todo mundo. O que é que significa ser espírito imortal? Enquanto responsabilidade para com a vida. O que é isso? Porque se eu ainda estou esperando a cada metade, não vai. Não vai. Porque ali está bonitinho, não está? Mas se a gente deixar um tempinho, o outro começa a reclamar porque está apertando demais. O outro começa a reclamar porque a mão está com a mão suja, certo? Então, as coisas vão se amontoando. Agora, quando nós aprendemos a enxergar o outro, certo? Como esse elemento, que é a metade que nos revela, a metade que está ali para fazer com que a gente enxergue o que a gente precisa fazer, a gente começa a dar um sentido diferente. Porque, enquanto vocês estão vendo duas imagens, imagine o seguinte, vocês não são um só. Quem ainda não ficou maluco para se perceber assim, certo? É porque ainda está pior do que o que pensa. Nós vivemos múltiplas vidas, temos dentro de nós múltiplos inputs internos. Então, o espírito é um só, mas ele já viveu múltiplas experiências. Então, entenda que ele não está dando ali os braços a um, mas ele está dando os braços a vários. É isso que a gente precisa fazer, senão não voa junto. Mas, Fernando, que diacho você está falando? Veja aquelas aves migratórias, a mais clássica são aqueles patos selvagens. Eles voam distâncias fantásticas. Mas sabe como é que eles voam? Em grupo. Sabe por que eles fazem aquele V? É porque o deslocamento de quem está na frente, cria um vácuo para quem está atrás. E aí eles vão se revezando de frente para trás, um com o outro, permitindo que em conjunto consigam vencer uma maior distância. Se eu então enxergo a minha outra metade como alguém que eu quero, que ela é só minha, eu não vou conseguir cruzar essa distância porque eu não consigo trocar de lugar com o outro. Então, essa outra criatura que está lhe dando o braço do lado, não é sua mulherzinha ou seu maridinho. Entenda que é toda a família que lhe trouxe e toda a família que você constituiu. Esse é o convite. Porque quando você olha para ele de outra forma, você está fazendo essa união. E quando você olha para ele discriminando, você está se apartando desta união. E isso nos é necessário porque essa jornada, ela é assim. Ela é difícil, ela é cheia de obstáculos. E quando o mestre diz, se você tiver fé, você vai dizer a montanha mova-se, ela se moverá. A montanha é a parte mais fácil de você resolver. Porque você enxerga logo, porque você contorna. O problema são aquelas coisas pequenininhas. Tipo a montanha é conseguir tirar 2 turnos da minha semana de trabalho para atender gratuitamente. Agora, agir com esse movimento, com quem está em casa, com aqueles que me trouxeram a possibilidade da experiência nesse corpo físico, com os meus sócios, que terminam virando família,
Aí é que está a dificuldade. É nessas coisas que aí é que tanto está a dificuldade como a possibilidade dessa transição, e aí você então entender que se você não tirar os olhos, a venda dos olhos, você vai continuar assim. E aí vai continuar esperando chegar aqui, sentar e ser iluminado por alguém. Você vai esperar chegar de noite, desdobrar e ser iluminado em uma colônia espiritual. Isso já não nos é mais possível. Isso, quando nós tínhamos ainda a situação em que o texto evangélico não nos chegava, e todos nós vivemos isso. O que chegava para a gente era uma interpretação do que fizeram do texto. Hoje não. O texto está na mão de todos vocês. Eu adoro figurinha. Mas, Fernando, às vezes isso tira a atenção das pessoas de você para o que você está projetando. É isso mesmo que eu quero. Não tenho nada contra outros modelos, que cada um tem que assumir um, né? Cada um traz a sua cicatriz, certo? Essa é a minha. Eu não sou nada. O que está aí são imagens que eu peguei onde vocês podem pegar. Os textos estão onde vocês podem alcançar também. Tem nada demais. Fernando, porque se você falou aquela coisa, se lhe tocou, e foi porque eu falei, não é porque eu falei, é porque você se possibilitou. Se não fosse eu, seria um outro. Disseram isso para Kardec. Cheio de pose, o Espírito disse, aí baixa a sua bola, porque se não fosse você, seria outro. A obra que precisa acontecer, ela busca o seu caminho. Se você está feito a executá-la, estamos aqui para lhe ajudar. Então, isso é o que a vida nos convida a nos enxergar desse jeito. Somos espíritos imortais, quer queira, quer não. Duvida, morra. Venha na quarta-feira e diz, ai, Fernando, você tinha razão. Você já viu que eu falei, venha na quarta, né? Venha na quarta, porque vai vir ainda como aqueles que estão ali, certo? Na boa. E quando chegar, eu vou dizer, olha, fique tranquilo, não precisa nem me acompanhar, porque eu já sabia, a dúvida era sua, então o problema agora é seu. Se vire onde você está. Então, isso é um fato. Então, nós precisamos olhar desse jeito, porque se a gente olha desse jeito, se lembra aquela frase, quem é você? Perguntando na imagem, eu sou o resultado das suas escolhas? Aí não vamos ficar imputando aos espíritos aquilo que está lá. Aquilo que aconteceu. Mas, Fernando, o livro dos espíritos diz lá, os espíritos nos influenciam, quiçá, eles controlam suas vidas. Mas por quê? Porque você deixa. O outro vai lhe controlar sempre que você deixar. Só que é o seguinte, assuma que você está deixando. E mude, se você acha que não é mais aquilo que você quer. Mas, Fernando, você mesmo disse, você disse que são vários, não é só uma asinha, são várias. Mas você pode ditar qual é a sintonia que você quer estabelecer para saber quais as outras asinhas que vão estar com você. Você pode estar vendo aquele espelho da sua família e achando que você é a ovelha branca. E como você é a ovelha branca e o resto é o cão, certo? Você quer se apartar deles. Sinal de que de ovelha branca você não tem nada. Nada. Então, a pergunta que a vida nos faz é ao que ela está lhe convidando. Se lembra o início da reflexão, que a gente fica tocada pelaquela mensagem ali do nosso amigo Assis? É simples. Ele vem como exemplo, mais uma vez, para apenas dizer, e você, o que é que você quer fazer? Porque é a mesma história. Nós estamos aqui para ajudar, mas você tem que dizer o que você quer fazer. Agora, diga de verdade, de coração para si mesmo. Ah, não, eu quero doar tudo que eu tenho para a fundação. Por isso que eu jogo todo dia na loteria esportiva, porque se eu ganhar aqueles milhões, eu vou dar metade para eles. Quando eu me aposentar, eu vou ser médico do ambulatório full time. É a mesma passagem lá da história do óbolo da viúva. Mas, Fernando, por que você disse que o principal é a família? Então, por que você está falando dessas coisas fora da família? Oh, meu Deus. Se eu sei a cobra que eu sou,
o jacaré que eu sou. E eu sei que dentro de casa eu fico pelado, todo mundo me vê e eu vejo todo mundo, e eu ainda não consigo. Eu começo a buscar dar para mim uma oportunidade. Deixa eu começar com quem eu consigo, buscando aprender para fazer com quem eu ainda não consigo. Agora, ao eu fazer com quem eu consigo, eu não preciso estar colocando isso no pedestal para que todo mundo, porque aí eu estou fazendo o caminho de continuar sem conseguir com quem eu não consigo. Então, esse pedido nos leva à necessidade de nós olharmos que somos seres imortais, mas por vezes a gente só nos enxergamos como aquela parte que está à minha direita, ou seja, a família carnal. Aquele espelho, imagine que agora ele virou as paredes laterais. Então, além da família carnal, a família espiritual. O que é família? Espíritos aos quais você está vinculado. Por quê? Porque é gente gosta de se relacionar, você já viveu muitas vidas significa muita gente, e todo vínculo que você criou é uma conexão que jamais se desfaz com você. Ela se transforma, mas não se desfaz. Então, amplie. E por que eu estou pedindo isso? É porque a gente é de carne e osso, né? E como me disse um dos meus pacientes, eu conversando com ela é diabética, hipertensa, e lógico, como diabético e hipertenso, que diz o quê? Se comer, morre, se não comer, morre do mesmo jeito. Ou como minha mãe me diz, se médico fosse Deus, a mãe dele não morria. Mas a questão não é morrer, como eu já disse, que é simples resolver. Agora veja que essa minha cliente, ela está assim, cega, porque o diabetes destrói os vasos da retina. Ela tinha uma perna amputada, ela agora está amputando a outra perna, porque o diabetes destrói os vasos, e assim, deixa de passar o fluxo de sangue e tem que amputar, porque infecta, senão a pessoa morre por causa daquilo. E ela está em uma máquina de diálise, porque destruiu os rins, e os rins não funcionam mais, e ela está desse jeito. Então, veja só, não é morrer, é o sofrer. Por que precisamos fechar os olhos? Se lembra daquele outro slide? Pessoal, tudo de olhinho fechado? Por que a gente precisa fechar os olhos? Para aquilo que nós entendemos que é uma necessidade nossa. E aí a gente diz, se comer morre, se não comer morre do mesmo jeito. Vamos à feijoada, vamos ao acarajé, vamos ao caruru, certo? Vamos à rabada, certo? E aí a gente vai por aí, sem procurar se cuidar, certo? Ou então, um amigo meu que dizia, ficar correndo é coisa de maluco, comer salada é coisa de largata, fez um AVC, o rapaz agora anda todo dia. De vez em quando eu ando com ele também, né? Porque ele está conseguindo fazer melhor. Ele vai todo dia, eu não consegui fazer todo dia ainda. Eu vou andar junto com ele também. E virou o quê? Largata, também come salada agora, certo? Então, veja só. É isso que a vida está nos convidando, essa possibilidade da gente começar, porque quando a gente, às vezes, só vê a esfera física, e aí, lembrando dessa história, né, a gente vai dizer, mas, Fernando, você acha que a gente é santo? A gente também é carne, e a carne é fraca. E como a carne é fraca, e nós cedemos a essa situação, e às vezes a gente pinta o cão onde ele não existe, e aí então, frente a essa possibilidade de crescimento na relação com o outro, a gente faz o seguinte, em vez de usar o óbolo da viúva, a gente diz o seguinte, não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Só que tem uma coisa fantástica, que talvez signifique, sua mão direita não sabe o que faz a esquerda.
E o pessoal acha que a gente pode ser inconsciente. Olha, tem médium inconsciente, que não sabe o que fez. Vamos lá, tem 2 níveis de consciência. Consciência do ego, que é o que se diz Fernanda agora aqui falando, e consciência do espírito, ou seja, quem sou eu? O espírito sempre está consciente. As escolhas são feitas a este nível, e neste nível é a elaboração das escolhas que eu fiz. E quando eu coloco o nível espiritual, não é estar desencarnado, porque você é espírito, na condição similar ao desencarnado, toda vez que você dorme. Dormiu, você se pica da carcaça véia. Fica às vezes ali ao redor dela, só zanzando, mas você se desliga ali dela. Então você vive o espiritual, nesse sentido, fora do corpo, continuamente. Então, o que eu estou falando de espiritual é aquela dimensão que convida você a entrar em equilíbrio e harmonia com sua essência. Esse equilíbrio e essa harmonia com sua essência é você ser capaz de tirar de você o que a viúva fez. Aquela força que faz com que você faça vir de dentro a energia que você acha que não existe mais. A energia que lhe dá vida, mas você acha que não existe mais. Então, você às vezes diz, sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Mas, contudo, vamos nos olhar enquanto espírito, e aí aprender que o esforço é esse. Quando você acha que não tem mais nenhuma gota, olha que a gota aparece. Aí quando você tira a última gota, você descobre que tinha mais ainda lá, porque você se transformou. As crianças brincam muito isso com a história de um Pokémon. Ele vai criando fases diferentes. Quando chega ao extremo, ele ultrapassa para uma outra fase. E é assim que nós evoluímos. Porque enquanto não estamos no extremo, estamos na área de conforto. Na área de conforto, a gente não faz quase nada. Quando a gente, então, começa a entender que o espiritual é isso, e não a imagem de Francisco, não o de Assis, mas o Cândido Xavier, a imagem de Joana de Ângeles, do nosso amigo Bezerra de Menezes, mas como começamos a entender, então, que esse espiritual que a gente evoca é aquilo que o maior espírito que pisou sobre a face desse planeta, dentro do conhecimento da cultura oriental, fez, Jesus. Aí a gente vai entender que quando a gente se pauta nesse olhar de que somos espírito imortal e a minha vida me convida para um aprimoramento e um crescimento contínuo, não para mostrar ao outro, mas para entrar em contato com as minhas possibilidades, eu não direi é tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais, você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. É aquele que cumpre a sua jornada com aquele que abraçou por vezes como filho, que abraçou como parceiro, que abraçou como companheira. E alguns vão dizer, Fernando, quer dizer que está tomando porrada do marido, passando a desgrama toda e tem que ficar ali colada até o final? Primeiro, estar com o outro não quer dizer conviver com ele. Assim como apartar-se do outro não quer dizer sair de casa. Quantos se separaram e quando vê, ou o ex ou a ex, aquele traste, significa que está com ele nas costas até agora. Quantos não estão convivendo mais mesmo dentro do mesmo ambiente, mas auxiliam, se preocupam, às vezes o outro é o cão, mas ele ora pelo outro, ele está sempre procurando, ele está sempre vibrando positivamente, não se apartou, pelo amor. Então, é disso que eu estou falando quando eu digo, estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Amai-vos uns aos outros, é a ética. Toda ela está encerrada nesse conceito. Foi assim que aquilo que a gente vai chamar agora de espiritual aparece.
o espírito que busca ajudar o outro também a alcançar a sua luz, não luz dele, luz de cada um de vocês. Que aí então, quando a gente olha para essa coisa tão linda, ele diz o seguinte: espera aí, não adianta acender vela para mim, não adianta vir de joelho, não adianta vir dar comida para os velhinhos todo sábado, não adianta estar aqui toda quarta-feira fazendo a desobsessão, sendo médio ou doutrinador. Isso é o que você faz para fora. E por quê? Ele vai dizer o seguinte: ninguém pode construir em teu lugar as pontes que você precisará passar para atravessar o rio da vida, a sua vida. O significado, o sentido que ela dê a você, a percepção do espírito imortal, dessa alma iluminada que é você. Ninguém, exceto tu, só tu. Existe, por certo, atalhos sem números. Como eu estou falando da sopa, da isso, fazer aquilo, não é que vocês deixem de fazer, não. Isso tem um sentido, mas a resposta não é para fora, a resposta é para dentro. Que haverão pontes semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Então, aquele orador, aquele facilitador, se for o caso da ULI, aquela pessoa que você venera, mas isso te custaria a tua própria pessoa, porque você vai estar colocando sempre na mão do outro aquilo que na realidade você precisa despertar em você, porque isso te hipotecaria e você se perderia, porque existe no mundo um único caminho, por onde só você pode passar. Onde leva, não pergunte, segue, é sua vida. Então, a vida nos convida, porque na realidade, só você pode fazer isso. Só você. Mas eu estou fazendo o que aqui? Buscando energias, então responda para você mesmo. Para que você está vindo para aqui? Para que você está fazendo a sopa? Se lembra daquela analogia que eu fiz? Eu estou fazendo com quem eu consigo, para que eu possa fazer com quem eu não consigo? Então, aí você vai começar a entender que a encarnação, ela é cheia de desafios e esperanças, para que você possa ir criando e fazendo essa jornada. Aonde esses desafios levam você a entrar em contato com o que você já constituiu de história. E aí, então, olhando para essa história, que você vai poder enxergar. Eu trouxe alguns aspectos, mas olhe você para a sua história. Mas às vezes lidar com o dinheiro, às vezes lidar com as paixões, às vezes lidar com o sexo. Se você utiliza do sexo ou se o sexo é que se utiliza de você, você é uma marionete nas mãos dele. E como você está lidando com as suas relações? Olhe, é melhor esquecer que tem a família em casa e vou fazer tudo de bom no centro. Ou na igreja, ou na rua dando sopa. A indiferença não lhe leva a nada. A proposta é que você seja capaz de ser pai de si mesmo. E o pai de si mesmo aprende também a caminhar de outra forma, que foi uma forma diferente de querer fazer que o outro seja aquele que você quer. Então aí, o óbolo da viúva lhe permite fazer isso. Quando você acha que você não conseguiria mais, você ainda consegue, que foi o que o mestre fez. E o que ele fez não é impossível, porque alguns outros homens também o fizeram. E quando a gente olha para a obra desses outros homens, que são todos que estão aqui, vamos entender que Jesus está aí. Jesus também está aí. Se proponha. Deixe que essa energia fantástica seja capaz de trazer a luz que você tanto precisa. E aí você deixa de ver as sombras, você se propõe então a entender que onde há sombra, também há luz, e que basta que você se permita olhar de uma maneira um pouquinho diferenciada, e você vai enxergar além daquilo que você achava ser capaz de ver. Se permita, isso sempre é possível, e aí você não irá se limitar. É o máximo que eu posso fazer por você, dar o mínimo. Não, o que o óbolo da viúva pede é que você dê o máximo, e assim, então, você possa entender que o máximo às vezes é sabedoria, porque se for força, você faz o que ele está sugerindo. Literalmente, se me der força, eu bato. E aí a ideia é encontrar sabedoria, porque é a sabedoria que faz com que você, na sua dor, no seu sentimento, na sua revolta, você busque acolher e encontrar esse irmão de luz que existe dentro de você, pois o seu caminho é seu. Só você
pode trazer paz, equilíbrio e harmonia a ele. E dessa forma, então, você se torne capaz, de frente a isso que é o seu dever de casa, você simplesmente entender que esse ser iluminado, esse ser fantástico, todo cheio de luz, é você. E que, então, você entendendo que é você, você vai conseguir entender que a oração que você faz para fora, ela tem que reverberar dentro do único lugar onde a luz está, em seu coração.